Como sabem, o solo é um organismo vivo, contém às toneladas matéria viva, bactérias, fungos e todos os outros organismos. A intensificação agrícola leva ao empobrecimento do solo do ponto de vista biológico. Os micro-organismos são, desculpem lá os meus colegas, os verdadeiros trabalhadores do solo. São quem faz o trabalho duro, são quem faz as conversões de nutrientes no solo, que são importantíssimas porque muitos nutrientes no solo estão em formas que as plantas não conseguem utilizar e sem micro-organismos ativos essa conversão não é feita e as plantas não conseguem retirar aquilo que necessitam. As consociações integram espécies vegetais que não são escolhidas ao acaso, são espécies que à partida vão estimular grupos específicos de micro-organismos. Aumentar a saúde do solo tem como pressuposto aumentar as funções que são exercidas pelos organismos que lá vivem e sem eles lá essas funções não se dão. Onde não fizemos a nossa prática da conciliação, ou seja, se o campo for deixado, neste caso aqui até temos uma parcela de controle relativamente descoberta, temos um índice de 30 e onde fizemos a conciliação já temos um índice de 41. Isto diz-me que o solo naquele ponto está a melhorar. Temos ali mais organismos e não só mais organismos, mas organismos mais bem adaptados ao solo. Exato. E estes organismos só se adaptam se houver condições para isso. Este é o procedimento habitual relativo à amostragem da macrofauna do solo, ou seja, dos organismos que circulam na sua superfície, e normalmente para isto usa-se a metodologia das armadilhas pitfall, que, como o próprio nome indica, são armadilhas que estão colocadas à superfície, em que os organismos, ao passar, acabam por cair dentro da armadilha. O que vamos fazer é abrir aqui o recipiente para a armadilha, ter cuidado, manter a tampa para não entrar terra lá para dentro, ao mínimo, de solo. Temos que ter o cuidado de deixar o solo nivelado com a entrada da armadilha para os artrópodes virem a passar. Ou seja, se não houver aqui uma certa nivelação, eles não vão conseguir dar o salto lá para dentro. Normalmente têm proteções superficiais para evitar a entrada de lixo ou de água da chuva, etc. Colocamos a armadilha, colocamos o preservante para evitar a dessecação dos artrópodes e para os manter preservados. E colocamos uma tampa de proteção contra a precipitação ou contra o distúrbio de mamíferos de maior porte. Estas armadilhas ficam algum tempo no campo, normalmente uma semana, após as quais são recolhidas e são transportadas para o laboratório, onde o seu conteúdo é filtrado e após esse conteúdo ser filtrado é levado ao microscópio para fazer a separação e a classificação dos organismos obtidos. Contrariamente àquilo que pode ser mais ou menos expectável, não temos só organismos grandes a circular à superfície do solo, mas também alguns organismos pequenos, daí ser necessária a sua observação ao microscópio, mesmo para fazer a identificação taxonómica a nível do género ou da espécie, que muitas vezes está dependente da observação de pormenores microscópio. Este aqui já é um exemplo de uma separação feita após classificação. E claro, isto é apenas uma parte,
porque normalmente numa destas amostragens conseguimos recolher algumas centenas ou mesmo milhares de espécies diferentes. Neste tipo de observação podemos fazer várias quantificações, mas normalmente há duas principais. Uma delas é o número total de organismos recolhidos e outra é a quantidade de biodiversidade obtida. Muitas vezes não é só por termos mais organismos no total, isso não se traduz obrigatoriamente numa coisa mais ou menos positiva. Temos que observar o número de espécies presentes. De uma forma geral, um solo mais saudável implica uma maior biodiversidade das espécies, mais comunidades, mais organismos diferentes que promovem um melhor controle natural, digamos assim. Um ecossistema mais resiliente. Este tipo de processo é diferente, é o processo QBS-AR, ou Qualidade Biológica do Solo, através de artrópodes. Neste caso, fazemos amostragens e classificações da mesofauna ou dos organismos que vivem no interior do solo, contrariamente à amostragem dos organismos de superfície. Estes normalmente são muito pequenos e são todos microscópicos. O processo de extração é relativamente simples, onde fazemos a recolha de amostras de solo, que são colocadas neste extrator, onde ficam normalmente à volta de uma semana, e o princípio de funcionamento é promovemos uma secagem do solo, os organismos fazem uma migração vertical à procura de mais umidade e acabam por ser recolhidos em recipientes para posteriormente serem analisados e classificados em microscópio. Os organismos de superfície têm a capacidade de ser móveis, estes organismos são relativamente imóveis, ou seja, a sua presença ou a sua não presença em determinado solo é um indicador muito mais direto da qualidade, da capacidade daquele solo suster vida, quer a nível animal, quer, consequentemente, a nível vegetal. Se eu aplicar uma prática melhoradora do solo e se essa tiver uma influência positiva nas comunidades e na biodiversidade do solo, isso ir-se-á manifestar posteriormente num ecossistema mais resiliente e numa agricultura mais produtiva e mais sustentável. As amostragens que são extraídas depois passam à segunda fase do processo, que é o processo de identificação e classificação dos organismos extraídos. E esse processo é todo feito a microscópio, onde é possível então observar os organismos extraídos e as suas características morfológicas e taxonómicas. Considerações importantes desta metodologia é que o mesmo grupo de organismo pode significar coisas muito diferentes. E nesta metodologia nós analisamos as adaptações morfológicas dentro do grupo de organismo, porque ter o mesmo organismo não implica diretamente que o solo tem mais ou menos qualidade. Mas diferenças morfológicas manifestadas por esse organismo podem fazer essa implicação. Eu posso encontrar o mesmo organismo mais ou menos adaptado àquele solo, o que reflete uma maior ou menor qualidade do solo em questão. E isso é uma coisa que podemos determinar através desta metodologia. Estes organismos depois são classificados segundo chaves taxonómicas específicas relativas a esta metodologia, que nos permitem avaliar se o organismo se encontra mais ou menos adaptado a esse solo e daí inferir a qualidade biológica desse solo. Porque o mesmo organismo pode apresentar indicações sobre se um solo tem mais ou menos qualidade, ou apresenta mais ou menos qualidade para suster vida. Aqui, como exemplo, estamos a olhar para vários indivíduos da classe Collembola que se poderiam, com métodos mais antigos, considerar o mesmo organismo e analisar a sua mera presença não seria o melhor indicador, seria redutor. Então, nesta metodologia, temos a capacidade de avaliar o organismo
relativamente às suas adaptações morfológicas. Ou seja, através da análise da sua morfologia, vamos atribuir valores que se vão refletir na qualidade biológica desses solos. Ou seja, solos de melhor qualidade vão permitir a presença de certas adaptações que são uma manifestação direta das condições ambientais desse solo. Como é óbvio, numa amostra de solo podemos encontrar e encontramos muitos organismos diferentes, sendo que a cada um destes organismos conseguimos atribuir ou fazer relações com funções específicas do ecossistema, uma vez que, por exemplo, podemos falar nos ácaros, que têm uma funcionalidade muito importante na decomposição da matéria orgânica, ou nos colêmbula, que tem uma função importante no controle de doenças do solo e doenças das raízes das plantas. A cada organismo conseguimos fazer relações com funções do solo e funções do ecossistema que podem potenciar ou degradar a saúde das culturas agrícolas. Então, eu comecei a utilizar e à procura das variedades de misturas biodiversas. Uma grande parte, e provavelmente a maior parte, foi pela questão da qualidade alimentar, visto que a produção que faço aqui se destina à alimentação animal para vacas de leite. E também na procura de variedades que fossem melhorar ligeiramente a questão do solo, procurando variedades que tivessem leguminosas para incorporar algum azoto e que viessem controlar alguns problemas que tivesse aqui no campo. Este campo particularmente tem um pH bastante ácido e sabendo que havia variedades adaptadas ao pH, fiz a experiência e que está a resultar muito bem. E também é um complemento muito bom para a cultura de verão, porque além das leguminosas, veio baixar substancialmente e está à vista o peso do banco de sementes de infestantes. E a conjuntura económica, no tempo em que eu comecei a trabalhar estes campos, houve uma subida de preços a nível de fertilizantes enorme. E sabendo que os fertilizantes também não são só maravilhas, também trazem coisas más para o terreno. E podendo fazer a cultura, que deixava cá algum azoto, que aprisiona o azoto atmosférico e deixá-lo cá na terra, que melhora a textura do campo, que melhora a parte toda da raiz e toda a estrutura do solo, que tem dificuldades também de drenagens e tudo isso. Há que ter aqui o máximo de variedades de plantas na cultura intercalar, até mesmo para os auxiliares, para toda a fauna que existe ao de cima da terra. Quanto mais variedades tivermos, melhor será para manter os auxiliares, visto que eu procuro fazer as culturas sem utilizar pesticidas, seja herbicidas, seja inseticidas. E uma das práticas que eu tenho verificado aqui, fazendo a sementeira falsa e fazendo as conciliações, é que consegui baixar muito a parte das infestantes. E poupando no adubo, temos a questão económica, que nunca deixa de ser importante. É que este campo, quando eu comecei aqui a trabalhar há perto de 10 anos, era muito heterogéneo a nível de produção. E hoje podemos olhar para aqui e vemos talvez uma mancha, duas, e a terra passou a ser muito mais homogénea a nível produtivo. Mesmo na cultura principal se nota isso. A nível também da fauna, na parte aérea, eu quando faço aqui os cortes e as culturas, felizmente vejo muitos auxiliares já
disponíveis para a cultura depois a seguir, evitando fazer os inseticidas para controlar pragas que possam existir no milho. Não havendo infestantes e a terra estando mais homogénea, eu consigo trabalhá-la movimentando muito menos, ou o menos possível, já isso eu evitava. Eu tento fazer o mínimo de mobilizações possível, não sendo possível fazer sementeira direta, evito fazer ao máximo, faço unicamente mobilizações verticais e sempre com o controle de profundidade e sempre a compactar para evitar a volatilização do azoto. Se nós conseguirmos demonstrar e comprovar a adaptação, nós temos muita certeza que a nossa prática é melhoradora e que está a funcionar.